Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Gonçalves da Cria Valor, junto com o Daniel Gil, começando mais um nosso episódio aí sobre economia, gestão para resultados. Então hoje vai ser uma recorrência isso, a gente falar sobre o Boletim Focus, as análises que o Daniel faz muito bem há mais de 30 anos, analisando esses números em diferentes mercados de atuação. Então aqui fica o convite para acompanhar, baixar também o boletim que o Daniel elabora periodicamente e também solicitar alguns segmentos específicos de atuação, por exemplo, da área de construção civil, da indústria, do serviço. Solicitem para nós, a gente vai conseguir fazer um especial voltado especificamente para a sua demanda. Hoje a gente tem um boletim de início de ano aí, né, pode-se dizer assim. Vou passar a palavra para o Daniel e fiquem abertos aqui a comentar aí embaixo, a gente, assim possível, responde. Bom dia a todos. O objetivo desse boletim é contribuir com as empresas. Especificamente o que eu divulguei ontem, ele foca um pouquinho na questão de planejamento estratégico para as empresas. Então, geralmente as empresas no final do exercício, no caso dezembro novembro ou dezembro, eles começam a fazer e elaboram o planejamento da empresa para o exercício seguinte. E o objetivo desse meu boletim das informações que eu coloquei especificamente são no sentido de que a conjuntura econômica ela vem mudando muito, especificamente no Brasil, em função de todos os problemas que tem tido e reflete na economia, quanto aos juros, que é uma consequência, né, os juros altos. A reunião do Copom do Banco Central elevou a taxa de juros, então isso gera toda uma mudança de expectativa, né, Márcio, para o desempenho das empresas e o que vai acontecer com os mercados. Então, em função dessa temática, eu fiz algumas observações no meu boletim que eu divulguei ontem. Esse é o objetivo, então, especificamente desse boletim. Eu venho divulgando esse material toda semana com diferentes análises e enfoque, sempre contribuindo com as empresas em termos de como é que elas estão se posicionando frente aos seus respectivos mercados, o que a conjuntura econômica, digamos, provoca em termos de desempenho para as empresas e como é que elas têm que se posicionar com as suas projeções e planejamento. Qual é a reação, né, frente a... o que vai acontecer com o mercado que a empresa está estabelecendo. Então, especificamente, é isso. Não, isso aí, o mais incrível até, usando esse momento aí né, pós-final de ano, lá o pessoal começa a falar em planejamento em setembro, né, os mais organizados, setembro, outubro, novembro, o pessoal às vezes deixa para dezembro, ou até está nesse momento, né, em janeiro, fazendo planejamento. E tem muita gente que fala em planejamento, mas não fala nisso que o Daniel é especialista, da economia, do mercado, como é que eu vou projetar um crescimento se o meu segmento está em retenção, está em estagnação ou uma tendência de baixa. Então, a gente reforça esse interesse de levar essa informação tão relevante para contribuir nos planejamentos financeiros, né? Financeiros, orçamentários e estratégicos, né? Então, vamos falar um pouquinho, Daniel, dos principais pontos aí que a gente percebeu no final do ano aqui, que são cruciais para os empresários nos próximos meses. Perfeito. Só uma observação, Márcio, aí inclusive a gente acabou de entregar um trabalho, né? Exatamente nessa linha de planejamento, só que o planejamento para uma empresa ele tem dois viés. O primeiro é olhar para dentro da empresa, o que está acontecendo, como é que a empresa se comportou num exercício, e o segundo é integrar essas informações internas com o contexto externo da empresa. Acho que olhar para fora do mercado, o que está acontecendo na conjuntura, o que está acontecendo no seu mercado de atuação é muito importante, né? O mercado internacional, os efeitos. Em função disso, então, acho que essa observação é importante, e aí a gente então passa a avaliar o que eu coloquei no meu boletim informativo. A gente, no final do exercício de 2024 para 2025, né, se questionou muito a questão das contas públicas brasileiras do governo federal e que efeitos elas vão gerar para a conjuntura econômica. Então mundialmente existe uma discussão de que a economia
mundial vai crescer menos do que tem sido apontado por vários fatores. A gente tem conflitos bélicos no mundo, a gente tem mudança de governos em várias partes do mundo, inclusive com mudança de ideologias, etc. E tal. E qual é o efeito disso para a economia? Bom, aí a gente fazendo um paralelo do que aconteceu com a economia em dezembro e com a conjuntura brasileira, o único país que aumentou juros, a taxa básica foi o Brasil. E aí a gente olha assim, o dólar subiu muito porque muitas empresas saíram, emitiram dólares para sair do Brasil e aplicar em outros mercados. Basicamente a influência da cotação é em função disso. Por quê? Porque existe uma descrença, uma falta de credibilidade com o conceito, com os fundamentos da economia brasileira em função do aumento de gastos. O que isso... Então, se a gente pegar, e eu tenho os dados dos mercados financeiros, só 2 mercados financeiros tiveram rendimento negativo em 2024, que foi a Ibovespa, o Brasil, a B3, né? Com menos 9,26% para a Ibovespa até sexta-feira passada, e o mercado chinês, o índice SSI 1000. Aí o que a gente a gente pode olhar? Bom, os outros mercados, os outros países estão sendo atrativos por investimento, coisa que o país não está, porque isso é um reflexo do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele quando gera rendimentos positivos é porque o mercado, a conjuntura local é atrativa para o investimento, diferente do Brasil. O Brasil existe uma necessidade do governo se posicionar, o que ele vai fazer com as contas públicas, que ações. Enquanto ele não fizer esse tipo de definição, a economia vai ficar muito instável e os investimentos não vão vir. Eu acredito também que é uma questão de definição resolutiva, né? Não pode ser uma paliativa, que aí também isso acaba impactando a economia, né? Estão botando lá uma solução, né, que não vai ser efetiva, não vai dar o resultado que a gente quer, a redução e a organização das contas públicas, já dá outro impacto, né, outro rebuliço aí, aumenta o dólar, né, tem que aumentar a taxa de juros para deixar o recurso atraente no Brasil, enfim. E olhando então essa primeira observação, como é que isso reflete para as empresas? Bom, o reflexo das empresas, no caso do Brasil, é o aumento do dólar. O dólar desde final de novembro, ele está acima de R$6. Isso então, a gente já tem 1 mês e pouco, né? Mais de 45 dias, se a gente pegar até o dia de hoje, mais ou menos. Isso reflete aqui em custos para as empresas. Por quê? Porque a gasolina é cotada em dólar por causa do barril de petróleo, a logística toda é influenciada pelo preço do petróleo. Então todos os custos das empresas hoje tem uma forte referência da cotação da moeda americana. Então, para as empresas, o primeiro reforço, a primeira observação que é o aumento de custos. E aí a empresa tem que olhar para dentro da sua empresa e rever os seus custos, né? Como é que pode estabelecer? Bom, outra questão que se coloca é que a economia brasileira está aquecida, mas ela não está num padrão que a economia possa atender essa demanda que existe, principalmente no comércio. Então, provavelmente agora, com o passar das festas, nós estamos em janeiro, isso vai cair muito. E o que vai acontecer? Então, existem agora em janeiro várias expectativas a serem definidas. São as eleições nos Estados Unidos, que vai mudar a presidência, a questão dos conflitos bélicos vão seguir ou não, qual é a influência que vai dar. E aí todas as commodities têm essas influências. Então, aí a empresa que é exportadora, ela tem que olhar o dólar. O que vai acontecer com a moeda? Vai baixar se o governo brasileiro tomar uma definição ou definir regras novas para a questão dos custos do
governo, isso vai refletir. E a empresa tem que driblar todas essas questões. E o primeiro fator é custos. Esse é o ponto importante. E aí a gente começa também a olhar, em função disso, olhar, por exemplo, o que aconteceu e vai refletir nos indicadores, por exemplo, a inflação. A inflação não foi só a questão da meteorologia que influenciou. Influenciou também a questão da própria oscilação do dólar, porque gera mais custos, a empresa fica mais cara para produzir, etc. Então a empresa tem que se reavaliar. A expectativa da inflação, a inflação está acima do teto da meta. Isso também é muito perigoso para a inflação, porque foge o padrão estabelecido do que a economia poderia evoluir nesse período. E então, novamente, a gente volta para a questão de custos, né? Insumos, matérias-primas, isso tudo vai ficar mais caro para as empresas. Então, a gente tem aqui que a partir de setembro, a inflação ficou acima do teto da meta e não desceu mais. A última inflação foi 4,80%, ele fechou o ano com 4,83%, né? Sendo que o teto da meta é 4,50%. Então fazem desde setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses a inflação acima da meta. Não adianta crescer se a economia gerar um crescimento, alguns setores, isso informa uma bolha de crescimento dependendo do setor. Então, por exemplo, se a gente tem, aí o governo o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros, isso se torna o custo financeiro para as empresas mais caro. E já se fala no último boletim, Márcio, a taxa Selic em 15% até o final do ano. É um recurso que o governo faz para tentar evitar a saída de recursos de investimento no Brasil, né? Exatamente. Então, o que faz? A taxa 15%, ela tem o objetivo de esfriar um pouco a atividade econômica, enxugar a liquidez que tem no mercado. Mas o que acontece? Muitas empresas buscam recurso para capital de giro e esse custo está muito caro para as empresas. Então, aí a empresa tem que olhar para dentro. Né? Cria uma bola de neve, porque daí o efeito também é o mercado, a bolsa está caindo também por causa disso, né? Porque se está mais caro para produzir, tá mais, eu não consigo repassar esse preço para o mercado em função do mercado em crise. O investidor que ia para o mercado de ações com a volatilidade, o apetite ao risco, né, para ganhar mais, quando começa a ver que tem uma taxa Selic a 15, por que eu vou correr o risco? É uma projeção. Então eu começo a dizer, não, peraí, eu vou aplicar no mercado financeiro, né, vou botar em dólar, enfim, porque os números estão aí, né? Então... E o grande problema é que em termos de organização das empresas, né, muito poucas empresas que têm capital de giro próprio. Geralmente a empresa busca esse capital de giro no mercado. E não tem, então isso gera uma situação muito difícil para a empresa, porque se hoje, por exemplo, a taxa Selic está 12,25 e a projeção até o final do ano é 15, esse custo para a empresa até só no primeiro semestre vai cair, né? Vai aumentar, vai aumentar. Então aí a empresa tem que olhar os seus custos internos, como é que pode gerenciar isso. E aqui a gente vê um aspecto seguinte. Aí é planejamento, basicamente, né? Como é que a empresa projeta suas informações, seus dados, em função dessas variáveis que estão mudando para pior no caso da conjuntura nacional. Eu queria pegar um dado aqui, Daniel, que tu comentou da dispersão de alguns segmentos, né? O que é isso para o leigo, para tentar entender o que significa quando a gente tem alguns, né? O que é a dispersão primeiro, né? Para explicar para a turma. E depois, o que significa quando eu tenho segmentos com uma dispersão muito grande e segmentos com uma dispersão pouca, assim, quase estável, não? O que significa? Exato. Eu ia exatamente entrar nesse assunto agora, porque em função da avaliação e da análise de dados, eu tenho que estabelecer qual é a tendência, olhar para frente, o que vai acontecer. Por exemplo, se o boletim Focus dessa semana já diz que a inflação, que a taxa Selic vai para 15, então, mas qual é a tendência do que está acontecendo, né? Então, uma das coisas que a gente faz
em estatística é usar a dispersão. A gente calcula uma média do que aconteceu e a dispersão ela me diz quanto oscilou, a informação oscilou da média. Se essa dispersão ela é muito alta, quer dizer que então o comportamento das variáveis durante o exercício oscilou bastante. Isso é ruim. Agora, se a dispersão é pequena, quer dizer que existe uma regularidade, né? Ela vale, a amostra desse período ela variou pouco. Então, uma tendência uma tendência, mesmo que seja ascendente, é uma tendência mais regular. E então, é muito mais fácil a gente estabelecer uma projeção de um dado que é mais regular, mesmo que seja ascendente ou negativo, do que uma amostra que teve uma dispersão muito alta, que aí ela mascara e dificulta muito a projeção. Por que aconteceu isso? Bom, então eu no meu boletim eu fiz alguns comentários sobre os dados do comércio que o IBGE divulgou de novembro, mas eu tenho aqui da indústria, tenho da área de serviços. E é muito interessante a gente olhar essas informações no sentido de que, por exemplo, assim, eu tenho aqui um setor vamos pegar o comércio primeiro, né? Que foi o desempenho das vendas isso são dados do IBGE, do comércio no Brasil foi negativo em menos 0,4% até novembro. Aí se eu pegar, por exemplo, nesse período, vou pegar um dado aqui, um que tem a dispersão alta. Vou pegar esse aqui, comércio de imóveis. Ele teve uma dispersão de 5,31% no ano. Então ele variou para mais ou para menos em 5 pontos percentuais. Nos 12 meses, esse mercado ele teve uma venda de 5%, um acréscimo de venda. Então, aqui a gente olha, se a dispersão é 5,31 e nos 12 meses ele teve um desempenho de 5,10, a dispersão é maior que os 12 meses, né? E aí, acho que um pouco do nosso trabalho é esse, né? Não só identificar o comportamento da dispersão de cada um dos segmentos, mas também tentar entender o porquê, né? Quais são as hipóteses. Por exemplo, aqui no sul a gente teve enchente. Isso. Né? As enchentes acabaram com os móveis de várias residências e empresas. Assim como esse teu exemplo é muito bom, porque teve enchente, mas no mês seguinte a enchente houve um aumento de venda, junho, 11,5%, porque as pessoas foram se repor dos móveis. Né? Comprar móveis. Então, por exemplo, assim, esse mercado é interessante, porque ele teve dados mensais negativo e positivo. Então, o maior número foi 12,9 em agosto, em relação ao mês anterior. Ele cresceu 12,9%. Isso também é mais ou menos uma bolha, né? Porque as pessoas foram se reabastecer dos móveis que perderam etc. Ao mesmo tempo, nós tivemos nesse segmento vendas negativas. Então, por exemplo, lá em março nós tivemos menos 3,6%. As pessoas não compraram móveis porque estavam direcionando suas despesas pessoais de repente para o início das aulas, dos filhos, alguma coisa nesse sentido, né? Então foi negativo. Por isso que a dispersão é bom a gente olhar, né? Isso a gente pode, a gente ajuda várias empresas nesse sentido, né? De não só olhar para dentro, mas também olhar para fora. E no conjunto desse entendimento da situação atual de cada um dos negócios e o cruzamento com a informação, né, da porta para fora, a gente consegue realmente criar movimentos, né, que vão ser resolutivos, não vai ser né, quando a gente fala murro em pão de faca, né? Tá todo mundo dizendo que o mercado vai cair e o meu negócio vai crescer 10%. Não, peraí, o que vai fazer de diferente para conseguir isso aí, né? Isso aqui é um dado, é um indicador que a empresa pode ter, olhando o mercado, mas esse indicador também pode ser aplicado internamente na empresa. Como é que está os custos da empresa? E aí a gente estabelece média, dispersão, outros indicadores financeiros, outros indicadores de desempenho da empresa. Aí vem o estudo da análise histórica
da empresa, né? Então, como é que está o teu faturamento, como é que está os teus gastos, quebrar os gastos em despesa, em custo, né? Enfim, folha, pessoal, essa análise estatística para dentro também é fundamental. E cruzar, pô, aumentou minha folha, mas aumentou o faturamento, sim ou não? Né? Onde é que eu aumentei mais a minha mão de obra, né? Minha força de trabalho? Foi na linha de produção ou foi no administrativo? Por quê? Então, eu acho que muito mais do que tentar reduzir ou ampliar algum dado, o fundamental é entender o comportamento do gasto, o comportamento da receita, né? Para daí sim se pensar em algumas soluções. Exatamente. Então aí eu volto naquele ponto que eu coloquei no início. A gente pode olhar, deve olhar num estabelecimento de planejamento os dados internos da empresa e os dados externos. E isso aí a gente tem que conjugar essas informações para estabelecer que ações a empresa vai fazer, ações corretivas, ações de expansão do seu negócio, como é que ela vê, para que lado a empresa vai atuar, no sentido de ela pode estabelecer alguns mercados específicos, para quem exporta, quais são as maiores dificuldades, é a questão do dólar, com o dólar alto fica barato para a empresa que exporta, né? E o mercado interno fica mais caro, porque tem custo. Quem exporta tem a dificuldade da questão do capital de giro, né? Porque ele demanda, o recebimento é mais longo, né? Ele pode antecipar ou não, né? Mas é isso, turma, eu espero que vocês tenham gostado aqui, a gente vai semanalmente rodar esses bate-papos, ficamos à disposição, comentem aqui embaixo quais são os segmentos que vocês querem que a gente apresente aqui. E o nosso trabalho vai além disso, né? A gente tem uma empresa de consultoria, a gente vai nas empresas, falamos com os empresários, entendemos as dores dele e com base nessas dores a gente apresenta aí não só esses indicadores que vão muitas vezes ratificar, né? Confirmar aquela percepção, não, vamos dizer, esse é um fato isolado, pontual na tua empresa, o mercado está, vamos supor, voando, né? E o que a gente tem que fazer para pegar essa onda e surfar junto? Então, ficamos aqui, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria colocar esse boletim à disposição de quem quiser, né? Acessa o TPED, né? Isso, faz contato conosco aqui, a gente disponibiliza, até a gente vai montar um grupo de WhatsApp, e aí no grupo de WhatsApp vai sair não só os boletins, mas outras comunicações, interações importantes aí. Então tá bom, ficamos à disposição aí. Um abraço, até mais. Até mais.